Você já teve a sensação de olhar para a sua própria vida e sentir que em algum lugar do caminho você foi desaparecendo de você mesmo? Eu não estou falando apenas sobre envelhecer, porque envelhecer é natural e inclusive é esperado, né? A única forma de não envelhecer é morrer antes. O problema não é o tempo, não é envelhecer. O problema é quando, junto com o tempo, a pessoa começa a perder partes da própria identidade. E eu acho que existe uma dor muito silenciosa acontecendo hoje dentro de muitas casas, principalmente com muitas mulheres, que quase ninguém consegue nomear. Porque às vezes o relacionamento não terminou, mas alguma coisa morreu ali dentro. Vocês continuam juntos, dormem na mesma cama, conversam sobre boleto, sobre supermercado, sobre filhos, sobre rotina, mas emocionalmente parece que ficaram a quilômetros de distância um do outro. O toque muda, o olhar muda, a presença muda. Antes de darmos continuidade a esse conteúdo, eu quero te fazer um convite. Na segunda-feira, dia 25 de maio, às 8 horas da noite, eu vou fazer um evento gratuito, o aulão Psicanálise Desvendada, onde eu vou te mostrar a psicanálise na prática, como ela pode te transformar, te ajudar a curar seus traumas, ajudar quem você ama e ainda, se você quiser, transformar tudo isso em uma profissão rentável e cheia de propósito. Porque lá eu vou reabrir as vagas da minha formação em psicanálise e dessa vez com uma novidade muito especial. Você vai poder adquirir a nossa formação em psicanálise agora com boleto parcelado ou Pix parcelado. Ficou muito mais fácil de caminhar comigo e fazer parte do Instituto André Vermont. Mas presta atenção, o aulão em si é completamente gratuito e é uma mega oportunidade terapêutica. E eu tenho certeza que por si só o aulão já vai valer uma transformação maravilhosa na sua vida. Clique aqui embaixo, faça sua inscrição e não perca. Dia 25, às 8 horas da noite, eu te espero lá. Agora pode voltar para o seu conteúdo. E talvez uma das dores mais difíceis de admitir seja justamente essa. A sensação de não se sentir mais desejada. Ou pior, não sentir mais desejo pela própria vida. E isso é muito profundo. Porque chega numa fase da vida em que muitas pessoas começam a perceber que não perderam apenas a juventude, perderam a presença em si mesmas. Os filhos cresceram, a rotina endureceu, o corpo mudou, as prioridades mudaram, o casamento mudou, a energia mudou. E de repente vem aquela pergunta silenciosa, pesada, quase vergonhosa. Em que momento eu deixei de ser eu? E eu vou te falar uma coisa olhando no fundo da sua alma. Essa pergunta está adoecendo muita gente em silêncio, porque existe uma diferença enorme entre envelhecer e sentir que desapareceu dentro da própria vida. Tem pessoas que não têm medo da velhice, têm medo de perceber que passaram décadas apenas sobrevivendo, cuidando de todo mundo, segurando tudo, sustentando emocionalmente a família inteira, tentando corresponder, tentando não decepcionar ninguém, enquanto aos poucos abandonavam a si mesmas. E é exatamente nesse ponto emocional que começam a surgir as grandes promessas contemporâneas de reconstrução. Promessas rápidas, promessas mágicas, promessas de transformação. E é aqui que eu quero entrar hoje nesse vídeo com você. Porque eu sinceramente não acho que o fenômeno do emagrecimento, das canetas, da mudança física, seja apenas sobre emagrecer. Eu acho que isso tudo revela algo muito mais profundo sobre o nosso tempo, sobre saúde mental, sobre autoestima, sobre envelhecimento, sobre identidade, sobre relações emocionalmente frias, sobre vazio, sobre a necessidade desesperada de voltar a se sentir viva. E antes de continuar, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Esse vídeo não é um ataque às canetas, ao emagrecimento ou às oportunidades estéticas. Também não é uma romantização. Existem casos sérios e que precisam ser levados a sério. Existem tratamentos legítimos, existem pessoas que melhoram a saúde e recuperam a qualidade de vida. O problema não é simplesmente emagrecer, seja ou não via caneta. O problema começa quando uma dor emocional profunda encontra uma promessa rápida de transformação.
Porque quando a saúde mental está fragilizada, qualquer promessa de recomeço pode se tornar emocionalmente perigosa. E talvez o que esteja acontecendo hoje seja muito maior do que a estética. Talvez estejamos vivendo uma crise silenciosa de identidade. As pessoas estão tentando recuperar no corpo parte delas mesmas que perderam emocionalmente. E isso diz muito sobre a sociedade em que estamos vivendo, porque o corpo deixou de ser apenas corpo. Hoje ele virou símbolo. Símbolo de valor, símbolo de pertencimento, símbolo de desejo, símbolo de juventude, símbolo de aceitação, símbolo de potência emocional. As pessoas não vivem mais apenas a vida. Elas se observam vivendo o tempo todo. Se comparam, se analisam, se corrigem, se vigiam. E isso vai produzindo um esgotamento psicológico gigantesco, principalmente nas mulheres. Porque existe uma cobrança silenciosa muito cruel sobre a mulher contemporânea. Ela precisa trabalhar, ela precisa cuidar, ela precisa produzir, ela precisa sustentar emocionalmente a família. Ela precisa envelhecer sem parecer que está envelhecendo. Ela precisa continuar bonita, desejável, interessante, disponível, funcional. E muitas vezes tudo isso acontece enquanto ela está emocionalmente exausta. Porque chega uma fase na vida em que muitas mulheres começam a sentir algo devastador. A sensação de que desapareceram dentro das suas próprias funções. Elas deixaram de ser sujeito e viraram estrutura. Estrutura da casa, estrutura da família, estrutura emocional do casamento, estrutura dos filhos. E aí acontece uma coisa muito perigosa. A mulher começa a perder o contato consigo mesma. Até que um dia ela percebe, não sabe mais quem é, além daquilo que ela faz pelos outros. Ela virou uma função. Então o corpo começa a carregar um peso emocional gigantesco, porque ela vira símbolo da juventude perdida, da autoestima perdida, da possibilidade de recomeço, da tentativa de voltar a existir emocionalmente. E é aqui que a discussão deixa de ser sobre emagrecimento. Ela começa a falar sobre identidade. Porque existe uma fantasia emocional muito forte acontecendo na atualidade. A fantasia de que quando eu emagrecer, a minha vida finalmente vai voltar a acontecer. Olha a profundidade psicológica disso. Muitas pessoas não estão buscando apenas perder peso. Estão tentando recuperar desejo, potência, autoestima, validação, sensação de existência, sensação de vida. Como se o emagrecimento carregasse a promessa inconsciente de apagar frustrações, abandono, anos difíceis, relações desgastadas, envelhecimento, solidão emocional. E eu acho isso muito delicado. Porque o corpo começa a carregar expectativas que pertencem à alma. A pessoa pensa, talvez agora eu volte a me amar. Talvez agora meu parceiro me veja. Talvez agora eu volte a me sentir desejada. Talvez agora eu consiga recomeçar, talvez agora eu volte a existir. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Não existe nada de errado em querer mudar. O problema começa quando o emagrecimento deixa de ser cuidado e vira salvação emocional. Porque aí nasce a urgência, nasce o desespero, nasce a compulsão. E isso acontece porque muitas pessoas já estão emocionalmente fragilizadas, antes mesmo de iniciar qualquer transformação física. E quando a saúde mental está ferida, o corpo vira campo de batalha. A pessoa começa a agir pela vergonha, pela comparação, pelo medo, pela sensação de inadequação, pela urgência emocional. E isso pode levar ao uso impulsivo, ao uso sem acompanhamento, à busca desesperada por resultados rápidos, ao consumo clandestino de substâncias, à dependência emocional da transformação física. Porque agora não existe apenas uma busca estética. Existe uma tentativa emocional de reconstrução. Só que existe uma verdade difícil aqui. Nenhuma transformação externa
sustenta sozinho uma vida emocionalmente colapsada. Porque existem dores que não nasceram no corpo, nasceram na rejeição, nasceram na autoestima, na invisibilidade emocional, na desconexão consigo mesmo, na carência afetiva, na sensação de não ser mais vista. E talvez uma das dores femininas mais silenciosas hoje em dia seja exatamente essa, a invisibilidade. Muitas mulheres chegam em determinada fase da vida sentindo que deixaram de existir simbolicamente, dentro dos próprios relacionamentos. A convivência continua, mas a intimidade desapareceu. A admiração desapareceu, o desejo desapareceu, a conexão desapareceu. Então, muitas mulheres começam a tentar recuperar no corpo aquilo que emocionalmente foi perdido na alma e na relação. Como se emagrecer pudesse restaurar amor, presença, desejo, identidade, valor emocional. Mas nenhuma mudança física consegue, sozinha, preencher um vazio que é psíquico. E talvez esse seja um dos grandes sofrimentos emocionais da meia-idade moderna. As pessoas estão tentando recuperar através da aparência uma sensação de vida que perderam emocionalmente há muito tempo. Por isso eu acho que a pergunta mais importante não é o que você quer mudar no seu corpo. Talvez a pergunta seja o que emocionalmente você espera recuperar através dessa mudança. Porque às vezes a pessoa não quer apenas emagrecer, ela quer voltar a se sentir viva, voltar a se reconhecer, voltar a sentir desejo pela própria vida, voltar a sentir valor, voltar a existir fora da dor. E isso merece muito mais do que julgamento, merece profundidade, merece escuta, merece cuidado emocional verdadeiro, porque talvez o que esteja faltando para muitas pessoas não seja apenas perder peso, talvez seja parar de perder a si mesmas. E eu quero te dizer uma coisa antes de terminar esse vídeo. Tudo isso que conversamos aqui, o envelhecimento emocional, a desconexão nos relacionamentos, a sensação de invisibilidade, a tentativa desesperada de reconstrução através do corpo, é muito mais profundo do que parece. E no próximo vídeo, eu quero aprofundar ainda mais essa conversa, porque existe algo acontecendo silenciosamente dentro de muitos relacionamentos e dentro da saúde mental de muitas mulheres, que quase ninguém está conseguindo perceber com clareza. A sensação de estar desaparecendo dentro da própria vida. Então, se esse vídeo falou com você e se em algum momento você sentiu que eu estava descrevendo partes da sua alma, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Na semana que vem nós publicaremos o prosseguimento desse vídeo, ainda mais aprofundando nesse assunto. Então não perca, porque talvez entender isso seja o começo da sua reconstrução emocional. E esse é o passo mais importante da sua vida. Te aguardo no próximo capítulo. Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer um pouco no começo, mas você precisa ouvir isso agora mesmo, neste exato momento, enquanto você está aí achando que conhece seu homem, que sabe como tocá-lo, como agradá-lo, ele pode estar fantasiando com outra mulher. Sim, você leu certo. E sabe por quê? Porque a maioria das mulheres não faz a menor ideia de onde realmente tocar um homem para despertar aquele desejo primitivo, aquela fome que faz alguém esquecer o próprio nome. Você acha que sabe, mas talvez não saiba. E quando você continua tocando nos mesmos lugares de sempre, do mesmo jeito de sempre, existe uma mulher por aí que conhece esses segredos e está pronta para usá-los. A pergunta que não quer calar é: você vai deixar isso acontecer ou vai finalmente aprender o que eu vim te ensinar hoje? Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Ao longo de todos esses anos de consultório, uma cena se repete com uma regularidade que me impressiona. Chega até mim uma mulher linda, inteligente,
bem-sucedida. Muitas vezes na faixa dos 45, 50 anos, com os olhos cheios de lágrimas. Ela me conta que faz tudo certo, cuida da casa, se arruma, tenta ser carinhosa, mas sente que perdeu a conexão com o marido. Percebe que quando o toca, ele não reage mais como antes. Não há mais aquele brilho no olhar, aquela urgência, aquele desejo incontrolável. E então ela começa a se perguntar: será que o problema está nela? Será que envelheceu demais? Que não é mais atraente? Que ele está com outra? Sabe o que eu digo para essas mulheres? O problema não é você, minha linda. O problema é que ninguém jamais te ensinou onde realmente tocar um homem. Não estou falando de lugares óbvios. Estou falando de zonas tão poderosas, tão carregadas de terminações nervosas e significado psicológico, que quando você aprende a tocá-las da forma certa, você literalmente reprograma o cérebro dele para te desejar de uma forma quase obsessiva. Isso não é exagero. É neurociência aplicada à intimidade. E eu passei décadas estudando exatamente isso. Você já parou para pensar por que algumas mulheres parecem ter os homens comendo na palma da mão? Não é sorte. Não é porque são mais bonitas ou mais jovens. É porque elas entendem a psicologia masculina de uma forma que a maioria das mulheres nunca compreendeu, simplesmente porque ninguém ensina isso para nós. A sociedade nos treinou para ser recatadas, para esperar que o homem tome iniciativa, para fingir que não sabemos o que estamos fazendo. Mas deixa eu te contar o que aprendi na prática. Os homens adoram uma mulher que sabe exatamente o que quer e como conseguir. Quando você domina a arte de tocar nos lugares certos, você não está apenas dando prazer físico, você está criando uma conexão neurológica tão profunda que ele vai te associar com os momentos de maior prazer da vida dele. E adivinha quem ele vai querer por perto? Você. Agora preciso que você entenda a gravidade da situação em que você pode estar sem perceber. Enquanto você acredita que está tudo bem, que o relacionamento está estável, que vocês têm uma rotina confortável, pode estar acontecendo algo muito perigoso nos bastidores da mente dele. Os homens são criaturas extremamente visuais e táteis. Eles precisam de estímulo constante, de novidade, de serem tocados de formas que os façam sentir desejados, poderosos, irresistíveis. E quando isso não acontece em casa, o cérebro deles começa, não necessariamente de forma consciente, a procurar aquela sensação que está faltando. Pode começar com um olhar mais demorado para outra mulher, depois uma conversa inocente. Depois uma fantasia, e antes que você perceba, existe outra pessoa ocupando o espaço que deveria ser seu na mente dele. E aqui está a parte que realmente dói, mas que você precisa ouvir. Não adianta você ser a melhor esposa do mundo, cozinhar perfeitamente, manter a casa impecável, ser uma mãe maravilhosa, se você não souber tocar nele de uma forma que acenda aquele fogo primitivo. Porque vai aparecer uma mulher que não cozinha tão bem, que talvez nem seja tão bonita, mas que sabe exatamente onde colocar as mãos para fazer ele esquecer tudo. E quando isso acontece, você não perde só um homem, você perde sua autoestima, sua confiança, sua sensação de valor próprio. Você começa a se perguntar o que há de errado com você. E isso pode te destruir por dentro de uma forma que leva anos para curar. O pior, você poderia ter evitado tudo isso se simplesmente soubesse onde tocar. Então presta atenção, porque isso aqui é sério. Se você continuar tocando seu homem do mesmo jeito automático de sempre, sem intenção, sem conhecimento, sem aquela malícia inteligente que desperta o desejo masculino, você está, sem querer, empurrando ele para os braços de outra. E não me venha com o papo de que se ele te trair, a culpa é só dele. Claro que a responsabilidade é dele, mas você quer ficar com a razão e sozinha? Ou prefere ter as ferramentas para manter seu homem completamente apaixonado por você? Eu sei qual eu escolheria.
E olha, não estou dizendo que você deve se rebaixar ou fazer coisas que te deixam desconfortável. Estou dizendo que você merece ter o conhecimento, o poder, a capacidade de fazer escolhas conscientes sobre como conduzir sua vida amorosa. Porque quando você sabe onde tocar e como tocar, você não está se submetendo a nada. Você está no controle total da situação. Pensa comigo, quantas vezes você já tocou seu marido de forma automática, mecânica, sem realmente prestar atenção na reação dele? Quantas vezes passou a mão no braço dele, no peito, nas costas, esperando alguma resposta e ele mal percebeu e você se sentiu rejeitada, não é? Mas a verdade, minha linda, é que você estava tocando nos lugares errados ou da forma errada. O corpo masculino tem pontos específicos que, quando estimulados corretamente, liberam uma cascata de hormônios e neurotransmissores, dopamina, oxitocina, testosterona, todos trabalhando juntos para fazer ele te querer de uma forma quase desesperada. Mas se você não sabe onde esses pontos estão, está basicamente atirando no escuro. E deixa eu te contar algo que a maioria das mulheres desconhece. Os homens são muito mais sensíveis ao toque do que a gente imagina. Eles só não demonstram da mesma forma que nós. Enquanto nós somos mais expressivas, eles internalizam. Mas quando você toca no lugar certo, você vê a reação nos olhos dele, na respiração que acelera, no corpo que se inclina para você, buscando mais contato. Isso, minha querida, é poder puro. Agora vamos ao que realmente importa. Vou falar sobre algo que vai mudar completamente a forma como você vê o corpo masculino. A maioria das mulheres acha que sabe onde tocar. Pensa nos lugares óbvios, naqueles que aparecem nos filmes, que se lê nas revistas. Mas os lugares mais poderosos, aqueles que realmente fazem a diferença, são exatamente os que a maioria das mulheres ignora completamente. Quando digo poderosos, estou falando de regiões com uma concentração tão grande de terminações nervosas, uma conexão tão direta com o sistema nervoso central, que ao tocá-las da forma certa, você manda um sinal direto ao cérebro primitivo dele, aquela parte que controla os instintos mais básicos, incluindo o desejo sexual. E não é complicado. Quando você entende a lógica por trás disso, tudo faz sentido. E você vai se perguntar, por que ninguém nunca me contou isso antes? A resposta é simples. Porque vivemos em uma sociedade que não ensina as mulheres a serem donas do próprio desejo. A gente é ensinada a esperar, a ser passiva, a deixar o homem conduzir. Mas isso é um erro enorme. Os homens adoram uma mulher que sabe o que quer, que toma iniciativa, que mostra de forma ativa e consciente que o deseja. O que vou te ensinar não é manipulação, não é truque barato. É conhecimento baseado em neurociência, em psicologia, em décadas de estudos sobre o comportamento humano e sobre como funcionam as relações amorosas. Primeiro lugar, a nuca. O primeiro lugar que todo homem quer que você toque, mas que a maioria das mulheres ignora completamente, é a nuca. Sim, a nuca. Eu sei o que você está pensando, mas isso é tão simples, tão óbvio. Será mesmo? Quando foi a última vez que você realmente tocou a nuca do seu homem de forma intencional, consciente, sedutora? Não estou falando de um cafuné distraído enquanto vocês assistem televisão. Estou falando de um toque deliberado, lento, com a intenção de despertar sensações nele. A nuca masculina é uma das zonas mais sensíveis do corpo. É repleta de terminações nervosas que se conectam diretamente com a medula espinhal e, consequentemente, com o cérebro. Quando você toca ali da forma certa, está enviando sinais diretos ao sistema nervoso dele, criando uma sensação de arrepio, prazer e excitação que ele sente por todo o corpo. Mas não é qualquer toque, tem que ser feito da forma certa. Primeiro, você precisa criar o momento. Pode ser quando vocês estão conversando de forma mais íntima, quando estão se abraçando, ou até quando você passa por trás dele e resolve surpreendê-lo. O toque deve ser inesperado o suficiente para chamar a atenção,
mas natural o suficiente para não parecer forçado. Então você aproxima a mão devagar e começa a tocar a base do pescoço, onde o cabelo começa, com as pontas dos dedos. Não é um toque forte, é uma carícia leve, mas com intenção. E aqui está o segredo. Você não pode ter pressa. O toque na nuca precisa ser lento, exploratório, como se você estivesse descobrindo aquela região pela primeira vez. Passe as pontas dos dedos de um lado para o outro, devagar, sentindo a textura da pele, a temperatura. Presta atenção na respiração dele. Se ela acelera, se ele fecha os olhos, se inclina a cabeça para te dar mais acesso, esses são sinais de que você está no caminho certo. Então você pode intensificar. Use a palma da mão inteira, fazendo movimentos circulares, subindo até a base do crânio e descendo até os ombros. Você pode usar as unhas de leve, criando aquele arrepio que vai fazer ele suspirar sem nem perceber. Por que isso funciona tão bem? Porque a nuca raramente recebe atenção, mas é extremamente sensível. Quando você toca ali, o cérebro dele interpreta isso como algo especial, algo diferente, algo que merece atenção. Isso libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa, fazendo com que ele associe você com sensações boas. E quanto mais você faz isso, mais forte fica essa associação. É como se você estivesse programando o cérebro dele para te desejar. Tem mais, a nuca tem uma conexão psicológica profunda. Tocar ali é tocar uma área vulnerável, normalmente protegida. Isso cria uma sensação de intimidade e confiança. A sensação de que ele pode se entregar a você sem medo. Para um homem que geralmente é ensinado a estar sempre no controle, poder se permitir essa vulnerabilidade com você é extremamente poderoso. Na minha prática clínica, vi isso acontecer dezenas de vezes. Uma paciente, vou chamá-la de Márcia, estava pensando em se separar após 15 anos de casamento. Eles mal se tocavam, viviam como colegas de apartamento. Eu ensinei a ela exatamente o que estou te ensinando agora. Ela saiu do consultório cética, mas disposta a tentar. Uma semana depois, voltou completamente transformada. Ela tinha tocado a nuca do marido durante uma conversa na cozinha. A reação foi imediata. Ele parou de falar, fechou os olhos. Quando os abriu, olhou para ela com um desejo que ela não via há anos. Naquela mesma noite, tiveram uma das melhores experiências de intimidade em muito tempo. Isso não é exceção, é conhecimento aplicado. Segundo lugar, a região lombar. O segundo lugar é ainda mais poderoso, ainda mais negligenciado. Estou falando da região lombar, a parte baixa das costas, logo acima do quadril. Essa região é uma zona erógena masculina extremamente sensível, mas que a maioria das mulheres nunca toca de forma intencional. Por quê? Porque fomos ensinadas a acreditar que os homens são simples, que só se excitam com toques óbvios em lugares óbvios. Mas isso é uma mentira enorme. A região lombar é especial por 3 razões. Primeiro, é uma área repleta de terminações nervosas que se conectam com os órgãos genitais. Ao tocá-la, você estimula indiretamente toda a região pélvica dele, criando uma sensação de excitação que ele muitas vezes não consegue identificar de onde vem. Segundo, é diretamente ligada à postura, à força, à masculinidade. Quando você toca ali, está reconhecendo a virilidade dele. Isso mexe com o psicológico masculino de uma forma muito positiva. Terceiro, é uma região que normalmente carrega muito estresse, especialmente em homens que trabalham muito, que ficam horas sentados. Quando você toca ali de forma relaxante e ao mesmo tempo sensual, oferece alívio e prazer ao mesmo tempo, uma combinação irresistível. Como fazer isso da forma certa?
O momento ideal é quando vocês estão abraçados ou quando você está por trás dele. Comece com o abraço por trás, pressione seu corpo contra as costas dele e então deslize as mãos para baixo até a cintura. Posicione as palmas na região lombar, uma de cada lado da coluna, e faça uma pressão firme, mas suave, em movimentos circulares ou de cima para baixo. Use uma pressão adequada, nem leve demais, que faça cócegas, nem forte demais. Você quer criar prazer e relaxamento com uma pitada de sensualidade. E aqui está o segredo que faz toda a diferença. Enquanto toca a região lombar, aproxime seu corpo ainda mais, pressione seu peito contra as costas dele e sussurre algo no ouvido. Um elogio, um desejo, simplesmente dizer o quanto você o quer. A combinação do toque com a proximidade do seu corpo e a sua voz cria uma experiência sensorial completa. Você está ativando o tato, a audição, e se você usar o perfume que ele ama, o olfato também. Isso cria uma memória sensorial poderosa. Você pode também usar esse toque no dia a dia, fora de momentos de intimidade. Um toque rápido, mas intencional, na região lombar, acompanhado de um olhar sedutor, planta uma semente de desejo que vai crescer ao longo do dia. Ele vai ficar pensando naquele toque. E quando vocês finalmente tiverem um momento a sós, ele estará completamente pronto para você. Isso é o que chamo de criar antecipação. Um dos maiores problemas nos relacionamentos longos é exatamente a perda dessa antecipação. Com o tempo, tudo vira rotina. O desejo vai diminuindo. Mas quando você aprende a criar esses momentos de tensão ao longo do dia, com toques estratégicos, você mantém a atenção sexual sempre viva. Vocês podem estar juntos há 20 anos. Se você souber manter essa antecipação, o relacionamento vai continuar excitante, apaixonado, cheio de vida. Terceiro lugar, o rosto. O terceiro lugar é talvez o mais surpreendente de todos, e é um lugar que a maioria das mulheres nunca toca de forma intencional. Estou falando do rosto dele, especificamente a mandíbula e a região logo atrás das orelhas. Eu sei o que você está pensando, mas isso é tão simples, tão inocente, e é exatamente por isso que é tão poderoso. Porque é um toque que combina ternura com sensualidade, que mostra cuidado, mas também desperta desejo, que cria intimidade profunda ao mesmo tempo que acende atração. A mandíbula masculina é extremamente sensível e também é um símbolo de masculinidade. Quando você toca ali, está reconhecendo a força e a proteção que ele representa. Isso mexe profundamente com o psicológico dele. Os homens querem se sentir fortes, protetores, desejados exatamente por essas qualidades. Quando você toca o rosto dele de forma carinhosa e sensual, está dizendo sem palavras: eu te vejo, eu reconheço quem você é, eu te desejo exatamente como você é. Isso, minha linda, cria uma conexão emocional que vai muito além do físico. Como fazer isso da forma certa? Você precisa estar em um momento de proximidade. Pode ser durante uma conversa profunda, quando estão se olhando nos olhos, quando estão prestes a se beijar. Levante a mão devagar, posicione-a na lateral do rosto dele, com o polegar acariciando a bochecha e os outros dedos descansando na mandíbula e no pescoço. Faça uma leve pressão, firme, mas delicada, e olhe profundamente nos olhos dele. Esse contato visual é fundamental. É o que transforma um toque simples em algo carregado de significado. Então você pode deslizar o polegar devagar pela bochecha até chegar aos lábios, passando levemente pelo lábio inferior. Esse movimento é extremamente sensual. Os lábios são uma das zonas mais sensíveis do corpo. E quando você toca ali com intenção, você está criando uma antecipação para o beijo. Você pode aproximar seu rosto do dele, criar aquela tensão deliciosa.
e só então, finalmente, beijá-lo. A chave é a lentidão, a intenção, a presença total no momento. E tem um detalhe que faz toda a diferença. A região logo atrás das orelhas é extremamente sensível, repleta de terminações nervosas. Quando você toca ali com as pontas dos dedos, fazendo movimentos circulares suaves, ou quando passa as unhas de leve, você cria um arrepio que percorre o corpo dele inteiro. Experimente fazer isso enquanto beija o pescoço dele ou enquanto sussurra algo no ouvido. A combinação do toque atrás das orelhas com a sua respiração quente é praticamente irresistível. Ele vai sentir aquele arrepio da cabeça aos pés. Por que tocar o rosto é tão poderoso? Porque o rosto é uma parte muito pessoal do corpo, que geralmente só deixamos pessoas próximas tocarem. É um toque íntimo, carinhoso, mas também sensual, quando feito da forma certa. Essa combinação de ternura e sensualidade é o que cria relacionamentos profundos e duradouros, porque você não é só uma amante para ele, você é sua companheira, sua confidente, a pessoa com quem ele pode ser vulnerável. E quando você consegue ser tudo isso ao mesmo tempo, você se torna absolutamente indispensável. Agora quero te dar algumas dicas que vão potencializar ainda mais o efeito de tudo isso. Primeiro, a temperatura das suas mãos importa. Mãos frias podem ser desconfortáveis. Esfregue-as uma na outra antes de tocar ele ou coloque debaixo de água morna. Mãos quentes transmitem acolhimento. Segundo, a textura da pele também faz diferença. Cuide bem das suas mãos, use um bom hidratante, não é frescura, é cuidado com a experiência que você vai proporcionar a ele. Terceiro, e talvez o mais importante, a sua presença mental durante o toque. Não adianta tocá-lo enquanto você pensa na lista de compras. O toque precisa ser consciente, presente, intencional. Você precisa estar ali, sentindo a pele dele, percebendo as reações, porque ele sente a diferença. Ele percebe quando você está realmente presente, realmente desejando-o. Quarto, use a variação a seu favor. Não toque sempre da mesma forma, no mesmo ritmo, com a mesma pressão. Varie. Às vezes mais devagar, às vezes mais rápido. Às vezes só as pontas dos dedos, às vezes a palma da mão inteira. Às vezes as unhas de leve. Essa variação mantém o cérebro dele alerta. Evita que o toque vire rotina. Quinto, combine os toques com outros estímulos sensoriais. Enquanto toca a nuca, sussurre algo no ouvido. Enquanto toca a região lombar, pressione seu corpo contra o dele. Enquanto toca o rosto, olhe profundamente nos olhos dele. A combinação de estímulos cria uma experiência sensorial completa, muito mais poderosa do que cada elemento isolado. E aqui está o que acho mais bonito em tudo isso. Quando você aprende a tocar seu homem dessa forma, quando cria esses momentos de conexão profunda, você não está apenas melhorando a vida sexual do casal, você está melhorando o relacionamento como um todo. A intimidade física está profundamente conectada à intimidade emocional. Quando vocês têm momentos de conexão física verdadeira, isso cria uma base de confiança e cumplicidade que se reflete em todas as outras áreas. Vocês conversam melhor, brigam menos, se entendem mais. É como se o toque fosse a cola que mantém tudo junto, que lembra vocês do porquê escolheram estar juntos. Talvez você esteja se perguntando, e se eu fizer tudo isso e ele não reagir? E se for tarde demais? Deixa eu te responder com o que aprendi em décadas de prática clínica. Se você aplicar essas técnicas com intenção, com presença, com desejo verdadeiro, é praticamente impossível que ele não reaja, a não ser que existam problemas muito mais profundos no relacionamento, que vão além da falta de desejo físico. E se for esse o caso, talvez seja a hora de uma conversa honesta ou de buscar ajuda profissional, como uma terapia de casal. Mas na grande maioria dos casos, quando uma mulher começa a tocar o homem de forma diferente, mais consciente, mais sensual,
a reação é imediata e positiva, porque os homens, assim como nós, querem se sentir desejados, querem sentir que são atraentes, que despertam desejo, que são valorizados não só pelo que fazem, mas pelo que são. Quando você toca ele com intenção, você está dando a ele algo que ele provavelmente não recebe em nenhum outro lugar. E isso cria lealdade, cria um vínculo que vai muito além do físico. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Comece com um dos 3 lugares. Toque a nuca dele de forma diferente hoje e observe a reação. Amanhã, experimente a região lombar, depois o rosto. Crie esses momentos aos poucos, ajuste de acordo com o que funciona melhor para vocês dois, porque cada casal é único, mas o princípio é o mesmo. Tocar de forma intencional, nos lugares certos, cria uma conexão profunda e desperta um desejo intenso. E tudo isso que estou te ensinando não é só sobre segurar um homem ou evitar uma traição. É sobre você se reconectar com a sua própria sensualidade, com o seu poder de sedução. É sobre você se lembrar de que é uma mulher valiosa, desejável, poderosa, independentemente da sua idade, do seu corpo, da fase da vida em que está. A sociedade não nos ensina isso. Fui educada para ser recatada, para esperar, para fingir que não sei o que estou fazendo. Mas ao longo de décadas estudando a mente humana e as relações amorosas, aprendi que essa é uma das maiores mentiras que nos contaram. Você tem todo o direito de desejar, de seduzir, de tomar iniciativa, de buscar prazer. E quando você faz isso de forma consciente e inteligente, você não está se rebaixando, você está se empoderando, você está tomando as rédeas da sua vida amorosa.